Meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Neste vídeo eu irei falar sobre o nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Salvador de todo aquele que nele crê. Já te peço para você me ajudar se inscrevendo, curtindo e compartilhando com seus familiares e amigos. Desde já agradeço. Vamos para o vídeo. Sob vários aspectos, Jesus Cristo é uma pessoa singular, sendo que o mais importante é que ele centraliza o Evangelho da graça de Deus. Ele mudou a face da história, pois através dele a eternidade invadiu o tempo. Deus se fez homem e a vida humana adquiriu, por meio de sua redenção, um significado que a eleva acima da ordem natural e a apropria para a comunhão e a obra de Deus. Mas será que tal vida é possível? Um filósofo poderia estar inclinado a dizer que não, tomando como base o conceito de que o abismo existente entre Deus e o homem é tão grande que não poderia ser transposto por um único ser, e que os elementos envolvidos são demasiadamente distintos para serem combinados em uma única personalidade. No entanto, os registros dos evangelhos nos apresentam tal personalidade. Temos a opção de escolher entre a suposição de um milagre literário fundamentado na imaginação ou aceitar um milagre histórico baseado na soberana obra do Deus Supremo, adequadamente comprovada por competentes testemunhos. Um historiador poderia sentir-se impossibilitado de dispensar Jesus Cristo como uma figura não histórica, em vista do substancial caráter de todas as provas. Entretanto, ele se reconhece apreensivo perante a realidade de muitos elementos históricos presentes em nossas fontes. Afinal de contas, os primeiros evangelhos surgiram cerca de 30 anos depois dos últimos eventos que lá estão relatados. Embora exista esse intervalo, ele não está totalmente vazio. Um grande número de recordações de Jesus de Nazaré permaneceu em centenas de vidas, e essas recordações foram mantidas vivas através de frequentes reminiscências, estimuladas pela meditação e por sua proclamação, que embora o Senhor Jesus nada tenha deixado escrito para a posteridade, ele transmitiu aos seus mais próximos seguidores a certeza de que o Espírito de Deus teria uma participação especial em seu ministério, de levar às mentes desses homens a lembrança das coisas ele havia dito. João capítulo 14, versículo 26. Mesmo que não levássemos em conta esta ajuda espiritual, os discípulos nunca puderam se esquecer das cenas dramáticas que compartilharam com o Mestre. Alguns incidentes envolviam apenas a pessoa de Jesus, tal como o da tentação, mas não existem razões para supor que ele tivesse se isolado, a ponto de não os informar sobre o que havia acontecido. Não é possível demonstrar que as matérias dos evangelhos estejam sempre organizadas dentro de uma ordem estritamente cronológica. Mas está claro que todos os registros preservam uma ordem de acontecimentos que, procedendo daqueles que fizeram parte do início do ministério, vão até os que caracterizam o seu término, de modo que existe um sentido de progressividade e também de simetria. Ninguém poderia ficar com a impressão de que houvesse alguma coisa errada, ou de uma composição imaginária. O cenário para essa vida, a maior de todas as vidas, é a terra da Palestina em uma época em que Roma havia estabelecido a sua soberania sobre a maior parte do Oriente Próximo. Funcionários do governo, militares e coletores de impostos exibiam a realidade constante e desagradável de que Israel não era uma nação livre. A inquietação, principalmente entre os zelotes, estava gradualmente se avolumando em direção a uma visível revolta. Em uma tal atmosfera não seria fácil desempenhar um ministério fundamentado em considerações espirituais. Os ensinos e as alegações pessoais de Jesus podiam ser facilmente mal interpretados. Qualquer assertiva pessoal sobre direitos reais estaria sujeita a ser distorcida por alguns como uma tentativa de assumir algum poder temporal. Qualquer comentário sobre liberdade seria imediatamente isolado de seu contexto de escravidão ao pecado e aplicado à situação política reinante. Foi somente com grande dificuldade que os 12 apóstolos foram afastados dessas noções e, na época em que esse ajuste havia sido concluído, Atos capítulo 1, Jesus estava prestes a partir desse mundo. Dessa forma, mesmo que o conceito temporal do reino de Deus houvesse persistido, a ele teria faltado qualquer possibilidade de realização, pois o Mestre estaria ausente desse cenário. Sob o controle do Espírito Santo, a Igreja conseguiu caminhar apenas ao longo das linhas estabelecidas por Jesus, um reino livre de razões e métodos mundanos. Roma não precisava temer nenhuma competição exercida por este. Embora Jesus tenha passado os seus dias na terra sob a égide da águia romana, a sua vida era muito mais influenciada pela herança judaica. Tendo nascido de mãe judia, e sendo criado em um lar repleto de conceitos religiosos, possivelmente às portas da pobreza,
Ele foi estimulado a amar as Escrituras e treinado na adoração e nas instruções da sinagoga. Ele aprofundou sua mente na história e nas tradições de seu povo. A facilidade com que podia mencionar as Escrituras, assim como a fidelidade de suas referências, serve para testar um prolongado e cuidadoso estudo. O desenvolvimento de sua infância, ao longo dessa linha, ficou oculto para nós, mas o que ficou bastante claro é que ele procurou a palavra não só como alimento espiritual, mas também para encontrar as indicações necessárias à sua própria missão. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, capítulo 22 até o 37, capítulo 24, versículo 44 até o 47. Desprovido de um treinamento rabínico formal, ele foi capaz de determinar as necessidades espirituais de sua nação de maneira independente, e indicar os diferentes caminhos pelos quais os líderes haviam desviado seu povo. Todo este raciocínio retrata a humanidade do Senhor Jesus Cristo, porém não podemos nos esquecer de que ele era simultaneamente Deus e que estava consciente disto o tempo todo. Essa habilidade de pertencer ao judaísmo, e ao mesmo tempo de se colocar contra ele, está refletida em uma certa dualidade que permanece constante no ministério de Jesus, principalmente quando se trata da lealdade a Israel. João capítulo 4, versículo 22, Mateus capítulo 10, versículo 6, capítulo 15, versículo 24, da admiração pela fé daqueles que estavam afastados da nação da aliança divina, Mateus capítulo 8, versículo 10, da compaixão pelos seus compatriotas, Mateus capítulo 23, versículo 37, e de uma direta previsão de que outros iriam assumir a herança de Israel, Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. De diferentes maneiras, Jesus, o judeu, era o menos judeu dos homens. Ele era, na verdade, um homem universal. Talvez isso representasse exatamente parte daquilo que ele procurava transmitir ao se intitular Filho do Homem. Na verdade, ele era filho de Davi e Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1, mas também era filho de Adão, Lucas capítulo 3, versículo 38. Não haveria nada de surpreendente nisso, pois ele veio para cumprir a promessa feita aos pais e também assegurar que os gentios também poderiam ser capazes de glorificar a Deus pela sua misericórdia. Romanos capítulo 15, versículo 8 e 9. Herodes o Grande ainda reinava quando Jesus nasceu, Mateus capítulo 2, versículo 1. Sua ciumenta apreensão fazia com que os judeus ficassem temerosos de mostrar grande entusiasmo pela anunciada chegada de seu prometido rei. No entanto, a resposta dos pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8 até o 18, pressagiava uma majestosa recepção de caráter divino por parte das pessoas comuns, embora os magos constituíssem as primícias dos gentios. As circunstâncias que cercavam a concepção de Jesus podiam levantar entre os incrédulos judeus rumores desagradáveis no sentido de que ele seria um filho ilegítimo. Lendas judaicas medievais desenvolveram muito essa ideia. O relato feito Mateus sobre a natividade parece destinado a responder a muitas dessas interpretações errôneas, e trata desse assunto particularmente do ponto de vista de José, enquanto o relato de Lucas, provavelmente contado pela própria Maria, apresenta a maneira especial pela qual o Senhor a tratou. Podem ter sido feitas insinuações ocasionais contra Jesus durante sua vida, João capítulo 8, versículo 41. O relato da natividade deu à igreja tudo o que ela precisava conhecer sobre esse assunto. Embora a doutrina da virgindade também tenha encontrado seu lugar no credo dos apóstolos, não fazia parte das pregações apostólicas na medida em que foi revelada pelos registros. Poucas informações chegam até nós a respeito da infância de Jesus, e esse fato realça a verdade de que os evangelhos não tinham a intenção de ser biografias no verdadeiro sentido dessa palavra. Embora forneçam algumas matérias sobre a vida de Cristo, eles não foram escritos sob um ponto de vista biográfico, mas tiveram a finalidade de fornecer informações que pudessem levar a um melhor entendimento da própria mensagem dos evangelhos. O silêncio relativo a esse período da vida de Jesus é atenuado pelo relato da visita que ele fez ao templo aos 12 anos, precedida e seguida de um resumo dos acontecimentos sobre o seu desenvolvimento, Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 52, em suas discussões sobre as Escrituras. O jovem Jesus aparece como um ouvinte da palavra, e em sua contínua obediência aos pais, no lar de Nazaré, ele é visto como aquele que as cumpria. Segundo a providência de Deus, João Batista era um arauto que preparou o caminho para Jesus. João Batista, plenamente consciente do impacto que Jesus estava tendo sobre Israel,
proclamou publicamente que alguém maior havia chegado, alguém que seria ao mesmo tempo o Salvador. João capítulo 1, versículo 29. E o juiz. Mateus capítulo 3, versículo 12. E que os homens deveriam se arrepender de seus pecados por causa da proximidade do reino. Mateus capítulo 3, versículo 2. Anúncios semelhantes foram feitos pelo próprio Senhor Jesus, embora ambos fossem muito diferentes em hábitos e aparência. Eles eram muito semelhantes ao contar com um grande número de seguidores, e criar opositores nos principais círculos do judaísmo, uma oposição que não se contentou apenas em tirar as suas vidas. Mateus capítulo 17, versículo 12. O batismo de Jesus, pelas mãos de João, marcou o abandono da vida de isolamento em Nazaré e a assunção de seu papel como servo de Yahvé. Mateus capítulo 3, versículo 17, Saímos 2, versículo 7, Isaías capítulo 42, versículo 10. Ao prepará-lo para essa missão, o Espírito Santo desceu sobre ele e o céu o reconheceu. O detalhe principal dessa missão estava baseado na insofismável prontidão do Filho em identificar-se com a nação pecadora que ele havia vindo para redimir. Mateus capítulo 3, versículo 15. A plena implicação dessa identificação se tornaria aparente em seu batismo de sangue na cruz. Marcos capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 12, versículo 50. O Filho de Deus ainda não estava pronto para se lançar ao trabalho, embora tivesse a aprovação divina e o equipamento necessário para acrescentar a sua própria dedicação a essa tarefa. Primeiro, ele deveria se sujeitar a uma exaustiva tentação nas mãos de Satanás. Jesus teria que lidar com mentes que o demônio havia cegado, com pessoas cujos corpos estavam ligados a ele reduzidos a uma virtual inoperância, com vidas obscurecidas e torturadas pelos seus emissários de espíritos imundos. Ao enfrentar todas as provas do maligno, Jesus ganhou o direito de expulsar os demônios e livrar os homens do seu terrível domínio. Ele podia desafiar a influência do reino de Satanás, porque derrotou o príncipe desse mundo, desviou todos os dados contra a armadura da fé, e impediu qualquer movimento do seu adversário através da espada do Espírito e da palavra de Deus. Através da experiência da tentação, ele alcançou o modelo de uma resoluta dependência de Deus, que permaneceu como uma constante característica de seu ministério. Está faltando uma crônica diária das atividades de Jesus. Existem informações ocasionais sobre tempo e lugares, porém são insuficientes para proporcionar mais do que o esboço de um cenário. A partir dos sinóticos, está claro que grande parte do ministério do Senhor teve lugar na Galileia, com um considerável itinerário de viagens entre cidades e vilas. Cafarnaum mostrou ser um local adequado para o quartel-general por causa de sua situação central. Certa ocasião, uma viagem a Tiro e Sidom levou Jesus e seus discípulos para fora dos limites da Palestina. Marcos capítulo 7, versículo 24. Outra viagem levou-os através de um setor da região de Decápolis, que consistia de um grupo de esparsas comunidades gregas, localizadas a leste do Mar de Galileia. Marcos capítulo 7, versículo 31. Além disso, houve uma retirada para o norte, para Cesareia de Filipe. Marcos capítulo 8, versículo 27. E alguma atividade desenvolvida na Pérea, um território a leste do Rio Jordão. Marcos capítulo 10, versículo 1. Por outro lado, a partir do Evangelho segundo João, ficamos sabendo pouco sobre a obra de Jesus na Galileia, pois a maior parte da narrativa está centrada em visitas a Jerusalém, especialmente em conexão com as várias festas anuais dos judeus, como a Páscoa. João capítulo 2, versículo 23, capítulo 6, versículo 4, capítulo 13, versículo 1, Tabernáculos, capítulo 7, versículo 2, Dedicação, capítulo 10, versículo 22, e uma festa de nome ignorado. Capítulo 5, versículo 1. Os sinóticos mencionam apenas uma Páscoa, a ocasião da paixão. A partir de Atos capítulo 10, versículo 37 é possível entender que Jesus exercia o seu ministério em outros lugares da Judéia, além de Jerusalém e suas vizinhanças. Com a ajuda dessas referências a festas feitas por João, podemos calcular muito ligeiramente a duração do seu ministério. Ela deve ter excedido 2 anos ou aproximadamente 3. Alguns defendem um período de 4 anos. Os escritores dos evangelhos nos proporcionam muitos quadros de Nosso Senhor cercado por grandes multidões, e mantendo a atenção destas pessoas através de seus fascinantes ensinos. As pessoas ficavam impressionadas pela maneira como ele falava com autoridade. Marcos capítulo 1, versículo 22. Ele não mencionava as citações dos rabinos,
e colocava as suas próprias afirmações ao lado dos ensinos do Antigo Testamento, sobrepujando muitas vezes até as declarações do passado que tinham autoridade. Marcos capítulo 7, versículo 9 até o 14, Mateus capítulo 5, versículo 33 e 34, 38 e 39. Ao contrário da maioria dos mestres de seu povo, ele não se perdia em um emaranhado de detalhes inconsequentes nem recorria a excessivas minúcias, mas limitava o seu discurso a verdades essenciais. Uma grande simplicidade caracterizava as suas afirmações, e esta era auxiliada por sua aversão a termos técnicos, e pelo uso frequente de ilustrações especialmente relacionadas com as parábolas. Ele sabia como levar as pessoas do conhecido até o desconhecido. Seus ensinos eram desenvolvidos em vários cenários: sobre o declive de uma montanha, à beira de um lago, nos lares, nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Tudo estava aberto ao público. João capítulo 18, versículo 20. O fato de ele ensinar durante muitas horas de cada vez deve ter levado a um severo esgotamento de suas energias, pois o seu corpo era totalmente humano. Marcos capítulo 4, versículo 36 até 38. Em seus ensinos públicos, Jesus podia se apoiar no fato de que seus ouvintes eram crentes em Deus, e muito familiarizados com o Antigo Testamento. Provavelmente por essa razão ele dispensava uma instrução menos formal sobre a natureza de Deus, o que em outras circunstâncias talvez fosse necessário. A verdade de que Deus é Espírito foi revelada a um samaritano, e não a um judeu. João capítulo 4, versículo 24. O Senhor Jesus dedicava uma considerável atenção à bondade divina. Mateus capítulo 5, versículo 45, capítulo 7, versículo 11, capítulo 19, versículo 17, ao cuidado que ele tem para com os seus filhos. Mateus capítulo 6, versículo 26, 30 e 32, e a perfeição de seu amor. Mateus capítulo 5, versículo 46 até o 48. Ele dava a segurança do perdão divino àqueles que erravam em meio ao seu povo. Marcos capítulo 11, versículo 25, e garantia a todos que estava sempre disposto a ouvir a oração que fosse feita com fé. Marcos capítulo 11, versículo 22 até o 24, sua equidade é reconhecida. Mateus capítulo 6, versículo 33, e também o seu trabalho como juiz. Mateus capítulo 10, versículo 28, mas acima de tudo, Jesus estabelecia Deus como Pai.